Sou a doutora Ana Paula, eu sou da equipe de geriatria da Goki e eu vim falar hoje sobre um assunto super de interesse das pessoas quando a gente conversa sobre geriatria. Eu vou falar sobre algumas doenças que a gente acompanha e trata no consultório, para vocês começarem a entender sobre o nosso mundo. A primeira doença que eu vou falar é uma doença que a gente não trata, mas que a gente identifica muitas vezes e que a gente indica o tratamento, e algumas vezes a gente faz até o pré-operatório quando precisa. É a catarata, que é uma doença que vem com o envelhecimento, que vem com o envelhecer da lente própria do olho, e que hoje as técnicas de tratamento estão super modernas, rápidas, minimamente invasivas, e a gente consegue ter tratamentos super eficazes quando identificado no momento certo e tratado por um bom profissional. Os resultados são incríveis. A gente estimula muito o nosso paciente a tratar da catarata cirurgicamente, porque a gente sabe que o benefício da visão para ele é super importante. Um link às doenças que a gente muitas vezes diagnostica, mas não trata, né? Que a gente identifica, vamos dizer assim, a perda de audição. Do mesmo jeito que o olho envelhece, a pele envelhece, o cabelo envelhece, a audição também envelhece, o nosso centro da audição também envelhece. Claro que a gente descarta outras causas de perda de audição, mas a gente sabe que tem a perda natural, que hoje a gente não tem um tratamento cirúrgico para isso, como da catarata, mas que a gente consegue ter bons tratamentos com o aparelho. Os aparelhos estão se modernizando, aquela difícil adesão ao manuseio, à regulagem, a idas frequentes a fono e ao otorrino para regular, hoje a gente vê que isso eles têm reduzido. Depende de uma boa vontade, tem um preconceito imenso ainda quanto a isso, mas a gente tem conseguido melhorar muito a qualidade de vida. A audição mexe também com equilíbrio, a gente não pode esquecer nunca disso. Então, a gente ter uma boa audição, a gente consegue perceber melhor o ambiente, interagir. Num link que a gente faz com essa questão de interação, de estar presente no ambiente, a gente tem uma doença que essa todo mundo sabe que tem no consultório de geriatria, que são as síndromes demenciais, né? Tendo o Alzheimer como a mais famosa, vamos dizer assim. Não é um mal específico da velhice só, mas principalmente da velhice, né? Ela tá na gama que a gente sempre explica no consultório, que demência é um diagnóstico geral, Alzheimer é um tipo de demência, a gente tem outras causas. Muitas vezes o diagnóstico ocorre por exclusão, mas o tratamento e principalmente, na minha opinião, as medidas comportamentais, o acompanhamento de fono, físio, TO, mudam muito o curso da doença. A gente vai falar muito sobre isso ainda, porque a gente acredita realmente que o acompanhamento multidisciplinar muda muito o curso das síndromes demenciais e por consequência do Alzheimer. Então hoje a gente acompanha, a gente faz o diagnóstico, acompanha, faz o tratamento medicamentoso e também o tratamento comportamental. Também linkado a isso, a gente tem as doenças que são comuns, né? Também que não são exclusivas dos idosos, mas são muito comuns. Que a gente tem que começar naqueles que não têm, pensando numa prevenção, para a gente prevenir doenças que são decorrentes delas. E elas fazem muito parte do nosso dia a dia, do nosso leque de prevenção, que é a hipertensão e a diabetes, né? Que também podem ser uma causa de perda de visão, que também podem causar problemas de audição. Sempre uma doença pode ser linkada à outra. Então, a prevenção, o tratamento que a gente faz como um todo do paciente é super importante. E a gente sabe que a hipertensão afeta, em média, 30% a 40% da população brasileira,
né? E ela é decorrente de duas doenças que a gente trata, mas que a gente tem muita responsabilidade em prevenção, que são as doenças cardiovasculares, que debilitam muito o idoso, como um infarto, um acidente vascular cerebral, que é o AVC, o derrame, né, comumente falado, que a gente sabe que são duas doenças que a gente perde muito a qualidade de vida do idoso, né, que a gente precisa muito estar atento e prevenir. Também linkado a isso, e que eu vejo que é uma doença muito comum nos nossos idosos hoje, que eu espero que com o decorrer do tempo a gente diminua essa doença, é o enfisema pulmonar ou a doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso DPOC, que claro que o tabagismo é a principal causa, né? A gente sabe, os nossos idosos foram da época que fumar era um status, fumar representava uma moda, representava uma elegância muitas vezes, né? A gente vê nos filmes, a gente escuta as pessoas passadas das nossas famílias contando, muitos têm pessoas que fumam na sua família, e a gente sabe que é uma causa, hoje a gente está vendo que é uma causa muito comum da doença pulmonar que a gente trata hoje, e que a gente só consegue hoje saber que foi decorrente do passado. E por isso que a gente espera que futuros idosos não passem por isso. Mas também a gente não pode esquecer que as doenças pulmonares podem ter outras causas, né? Tem aquele idoso que sempre fala, mas eu nunca fumei. Mas ele trabalhou com pó, com serrilhagem, que são fatores que podem causar. A gente sabe que até pessoas que criavam aves, pássaros, têm uma incidência de ter uma reação, são muito menos comuns, mas a gente nunca pode deixar de entender a vida passada do nosso paciente para entender a doença de hoje dele. Outra doença que a gente vê muito, mas principalmente em mulheres, né, que também eu linko com uma história do passado, a prática de atividade física e de preservação muscular não era uma coisa tão valorizada e não era parte da rotina das pessoas idosas, apesar de hoje, graças a Deus, a gente ter várias terapias para os idosos, vários exercícios focados, né, para os idosos, e que a gente consegue recuperar muitas vezes, não adquirida até, mas a gente sabe que o idoso que faz exercício desde a juventude tem uma relação óssea melhor. Essas doenças que a gente fala que tem muito a ver com atividade física, na minha opinião, né, em vários estudos, a osteoporose e a osteoartrose, que eu acho que vale a pena até um dia a gente discorrer melhor sobre essas diferenças das duas, porque muitas pessoas se confundem, mas basicamente uma é da doença do osso em si, e a outra é uma doença da articulação, das juntas, né, do ombro, do joelho, do quadril, de tudo que a gente dobra, mas que estão muito ligadas mesmo com essa questão de musculatura, de mexer do corpo. A gente tem melhorado bastante os tratamentos, a osteoporose hoje tem uma gama de tratamentos e a gente consegue resultados excelentes, muitas vezes associado a boa fisioterapia, boa atividade física, né, suplementação de vitaminas e alimentares também, que a gente acredita bastante nisso. A osteoartrose também tem tido uma evolução no tratamento, apesar de ser um tratamento muito mais difícil, muito mais desgastante para o paciente e para o médico também, porque acertar o remédio do idoso nessa questão é difícil, eles ficam muito dependentes de analgésico. É mais uma doença que a prevenção e medidas comportamentais trazem um ótimo resultado. E por fim, para dar um link para uma coisa que eu quero voltar aqui para conversar, que vai fazer um link também com a situação que a gente está passando, que a gente sabe que os idosos têm passado muito, é a questão da depressão. A gente falou, eu e a doutora Tatiana falamos sobre isso, e eu acho que a gente vai passar algumas medidas para a gente tentar minimizar isso, mas a gente sabe que depressão é um fator muito importante no idoso, a gente vê muito, e eu quero também falar num vídeo sobre depressão e ansiedade, para a gente diferenciar. Vão ter outros vídeos para a gente ajudar a ter medidas em casa para aliviar isso, para a gente melhorar.
que eu acho que a gente precisa ter muita atenção com o nosso idoso. Espero ter passado algumas das nossas principais rotinas para vocês, do que a gente vê bastante no nosso consultório, na nossa rotina de vida, que a gente está sentindo muita falta, mas que graças a Deus, por essa tecnologia, a gente consegue estar dando um contato, uma proximidade com as pessoas muito grande pelo mundo virtual. Então é isso, a gente volta a se falar. Obrigada por hoje.